mensagem. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pela vida do teu servo, que irá trazer para nós a mensagem nesta noite. Que os nossos corações estejam abertos como terreno fértil para receber a tua palavra. E como semente possa frutificar e gerar frutos e frutos de arrependimento. É isso que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Tem dois, né? Vamos escolher o melhor, né? Irmãos, mais um domingo, né? Mais um primeiro dia da semana, mas nós estamos aqui. Amém? Já cumprimos com a nossa obrigação de cidadão terreno, né? E fizemos a nossa parte, tá? Como cidadãos dessa terra. Mas eu quero compartilhar com vocês de uma meditação sobre uma passagem do livro do Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 8. Amém, irmãos? Graças a Deus. João, capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Já está ali na tela, né? E interessante que é um diálogo maravilhoso, tá? E Jesus nos ensina coisas maravilhosas aqui. E para também os judeus, tá bom? Diz assim o versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Repetindo. Conhecerão a verdade. Amém. Graças a Deus pela sua palavra que é santa, viva, poderosa e eficaz, né? Que está sempre nos ensinando, nos corrigindo, nos mostrando, né, a realidade. Irmãos, por que quando foi que me despertou para trazer uma mensagem como essa, tá? Primeiro eu estava vendo um seriado da Amazon, um seriado não novo no caso, seriado novo, tá? Mas de um filme muito antigo, desde quando era pequenininho, né? Gostava muito e me interessei porque era um daqueles que eu admirava, sabe? O herói. E o herói é o Zorro. É uma série que está na Amazon, tá? O Zorro. E no determinado parte dessa série, o Zorro está meio, sabe, confuso, né? Com assim uma crise existencial. Não sou eu, não posso, não sou capaz, não tenho condição, tal, não sou eu, coloque outro no meu lugar. Aí ele foi falar com um amigo índio dele. Aí o índio falou muitas coisas para ele, mas uma frase que eu guardei foi: o povo está livre, mas precisa aprender a viver a liberdade. Isso me chamou a atenção. Irmãos, preste bem atenção. Jesus aqui está falando para os judeus, tá? Para os judeus. O diálogo todo aqui, a partir do versículo 31, antes disso, no caso, né? No 21 já começa um diálogo ali com os judeus. Ele fala sobre a liberdade, sabe? Sobre a liberdade. Aí me vem à memória agora também de outro filme, do Coração Valente, sabe? Quando o William Wallace, né? Que no final do filme, quando vão decapitá-lo, ele dá a última palavra dele e é um grito, sabe? Um grito muito alto que diz: liberdade. E esse grito, sabe? Essa frase, é só um som que sai, movimentou a Escócia, se não me engano. Outros que não estavam empenhados para pedir a libertação, na guerra a favor da libertação daquele estado, se entraram na batalha e conseguiram libertar aquele país. O conceito de liberdade é muito importante para uma nação, para um povo, irmãos, muito importante.
Esses dias até o nosso presidente foi brincar um pouco, né, que lacrar com o presidente da Ucrânia, falando que ele deveria reconhecer, né, reconhecer que tinha perdido praticamente um pedaço do seu país e levou um troco, né? E então a ideia dele é que se alguém invadir a sua casa ou invadir o nosso país, você possa realmente, né, deixar e perder o sentido de liberdade. A liberdade é algo fundamental. Mas que liberdade é essa que Jesus Cristo está falando aqui? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeira coisa, irmãos, Jesus está falando aqui para os judeus, dando um discipulado, olha só, discípulo, formando discípulo, mostrando ao discípulo, mostrando que o discipulado com ele leva à liberdade. Observe só. Conhecereis a verdade. Amém? Aí, no versículo 1, ele diz, ó, 31, aliás, versículo 31, certo? Se vocês permaneceres na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, certo? Oh, meu Deus. Na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, primeiro, eu permaneço na palavra de Jesus, aprendo de Jesus, certo? Conheço a Jesus, permaneço, meu irmão, comendo jiló com areia, né? Quiabo com genipapo, não seja o que for, permaneça na verdade. Não importa a situação que eu esteja passando, eu tenho que permanecer na verdade. Que é a verdade? A palavra de Deus. Isso tudo ele fala, por quê? Olha o início do versículo 31. Eu citei primeiramente a parte B, mas o 31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Eles acreditaram em Jesus, irmãos. Conheceram a palavra e acreditaram. Em seguida, Jesus afirma: permaneça, se permanecer em mim, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse diálogo parece que eles não entenderam muito bem, porque logo em seguida eles falam, ó, eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravizados de ninguém, fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Certo? E é interessante porque os judeus viveram muito tempo, talvez 50%, né, da existência deles como escravo. Mas eles falam: somos filhos de Abraão. Aí você para e pensa um pouquinho. De que escravidão Jesus está falando aqui? Por que Jesus fala que eles serão livres, meus irmãos? Percebemos que não é sobre um jugo de uma nação. Não é escravidão política, certo? Não é. Porque Jesus fala isso aqui para eles. Vocês vão conhecer, se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos e verdadeiramente serão livres. Primeiro, não é sob um jugo de outra nação que ele está falando. Eu diria mais que não é. Olha só, hein? Faz parte, mas não é. Ele está dizendo o seguinte, que você será livre. De quê? Não é de um vício. Que isso, pastor? Não, não é de um vício. Faz parte, mas não é, meu irmão. Não é.
Aí Jesus afirma isso aqui para a gente, ó. No versículo 34 ele fala, meus irmãos. Em verdade vos digo que todo que comete o pecado é escravo do pecado. Todos que cometem pecado é escravo do pecado. O pecado, meus irmãos, sabe, ele condenou a raça humana. Ele travou a raça humana. No Éden, o homem não simplesmente quebrou uma perna, já falei isso aqui e vou repetir. Ele morreu, meus irmãos. Morreu espiritualmente. Isso aconteceu com a humanidade. Irmãos, o que o pecado faz? O pecado destrói famílias, o pecado corrói a nossa vida, o pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Atrapalha. Tá? Mas para mim ser discípulo do Senhor e me considerar livre, eu tenho que aprender sobre a sua palavra. Porque o resultado é que eu sou livre. Nós percebemos, irmãos, que há pessoas que conhecem a Jesus, amam a Jesus, tá? Amam a Jesus, mas não conseguem viver nessa liberdade. Não conseguem perceber aquilo que Deus, que Jesus Cristo traz para ela, sabe? Para a vida dela, para o dia a dia dela. Vive sob o jugo da religião, vive sob o jugo da opinião do pastor, né? Dos pastores, né? Vive sob o jugo de uma teologia da prosperidade, que quanto mais você dá, você acha que vai receber. Vive sob o jugo de uma superstição. Tem crente que não passa por baixo de uma escada, né? Não passa. Vê lá uma oferenda, vira as costas, certo? Se vê um vulto, começa a andar de joelho e gritar, espernear, certo? E não percebe que em Jesus Cristo, irmão, somos mais do que vencedores, meus irmãos. Então aquilo que o índio falou para o Zorro, ele falou, olha, o povo está livre, mas tem que aprender a viver em liberdade. Em liberdade. Sabe aonde nós podemos ver isso claramente? Abra em Efésios, capítulo 2. Voltando ao tema das irmãs, tá? Salvação. Oh, meu Deus. Oh, que tema vocês escolheram, tá? Que tema. Ó, voltando lá, hein? Salvação. Oh, Jesus Cristo. Olha só o que diz o capítulo 2, logo os primeiros 4 versículos. Vamos falar sobre os 3 primeiros versículos. Olha o que diz, ó. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos? Que mortos no pecado, meus irmãos, nós gostamos do pecado. Percebe o que está falando? Seguimos, sabe, aquilo que o pecado nos atrai, gostamos e vamos atrás dele. Vocês estão mortos, ó, quando estavam mortos em suas transgressões e pecado. É gostar de viver no pecado. O pastor Sebastião, cujo eu posso falar que foi meu pai na fé,
com 14 anos de idade, conhecia Jesus através dele. Jesus me alcançou, sabe, um moleque que vivia com o cabelo hippie, Rastafari, achando que era alguém, achando que era o tal, mas um dia descobriu que não era ninguém, Jesus o salvou, assim era eu. E o pastor Sebastião Estevão falava sempre o seguinte: dizem que o homem veio do macaco, mas eu acho que se o homem tivesse de vir de um animal, ele tinha que ter vindo do porco, porque não olha para cima e fuça a lama. Eu falei, é verdade. Não olha para cima, dificilmente, né? E na lama. E dizia mais ainda, que a única duas espécies na face da terra, que se viverem juntos, né? Um engolia o outro, comia o outro, devorava o outro, que era a raça humana e o rato. Já viram? Aqueles ratos do laboratório? Eu trabalhei no laboratório, sei disso. Meus irmãos, quando começam a brigar, um devora o outro. E o ser humano é a mesma coisa. Está aí quem gosta de ver, né? O Big Brother, né? O Big Brother. Eu fico pensando se colocasse confinada a igreja durante 30 dias. O que iria acontecer? Eu conheço um pastor que ele comprou um grande espaço, né, de terreno e construiu casas. E a comunidade dele vive dentro dessas casas, sabe? E vou dizer para você, não é o paraíso. Não é o paraíso. Meus irmãos, porque faz parte da vida, sabe, da criatura humana. Isso é complicado. Continuando, olha o versículo 2, ó. Nós, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. A cultura desse mundo, irmãos, influencia a nossa vida. E de manhã, a última lição maravilhosa da Escola Bíblica Dominical, né? Nós falamos nessa manhã praticamente isso. A cultura influencia a nossa vida. Temos a capacidade de rir daquilo que o mundo nos apresenta, é ou não é verdade? E gostamos daquilo que o mundo nos apresenta, irmãos. Então, mortos no nosso delito e pecado, vivemos, sabe, com atitudes que não agradam a Deus, mas gostamos dela. Vivemos com isso, né? Irmãos, o que é pecado? É errar. Pecado é aquilo que você faz conscientemente ou tão inconscientemente, achando que está certo. Não, não, não. Síndrome de Gabriela, né? Sou mesmo assim, vou morrer assim. Não importa. Pecado é isso. Ou então, né, deixar as questões, a cultura do mundo nos influenciar, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. A influência do mal é muito grande, irmãos. A influência de Satanás no mundo é muito grande, tá? Paulo está falando isso aqui. Aí ele continua, que agora atua nos filhos da desobediência, meu irmão. O que é interessante é que é tudo que a carne gosta, sabe? Tudo que a carne gosta. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Sempre haverá uma guerra, uma luta. Percebe? E Jesus fala para os judeus que creram nele. Um grupo de judeus
estavam ouvindo Jesus Cristo falando, pregando, ensinando, eles acreditaram neles. E Jesus fala, como se estivesse falando agora para a igreja DVC, certo? Querem ser meus discípulos? Permaneçam na minha palavra. Ele está falando isso, irmãos. Claramente para os judeus. Para quê? O resultado, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são livres. Vão conhecer a verdade e sereis livres. Livres. Amém, irmãos? O resultado de conhecer a Jesus e permanecer é a liberdade. Porque Ele nos salva. Sabe? Nos salvou. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo. Você crê nisso, irmão? É verdade sagrada, é Bíblia. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perceba que fala que nos purifica. Não tira, irmãos. Oh, meu Deus. Não tira. Porque Paulo fala que o pecado é uma lei. Entende? A força do pecado é a lei. E como lei, isso dá força. Sabe? Atrai como um imã. Alguém já disse que tudo que é mais proibido, né, é mais interessante. Não é assim? Não coloca o dedinho aí, meu filho, que você vai levar um choque. Será que é mesmo? Vai acontecer? Isso acontece com qualquer um, meu irmão. Criança, adolescente, né? Jovem, adulto, já passou dos 80, vai ter esse problema. Está com o pé lá, certo? Ou pronto para virar a esquina e desaparecer, vai ter esse problema. Percebe? A força do pecado. Mas Jesus disse para os judeus que eles seriam livres, meus irmãos. Livres. Continuando o texto do apóstolo Paulo, ó. Entre eles também, olha só, nós todos andamos, ó, entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de quê? Da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que coisa de doido, meu irmão. Oh, meu Deus, como amo a tua palavra e amo a tua graça sobre a minha vida. Nós todos, e eles também, nós todos, andamos no passado segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmão, sabe o que é isso? É aquela música que não sei se é do Zeca Pagodinho, né, do sei lá quem for. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Lá vou eu. Vai, vai! Porque vai se dar mal. Deixa a vida te levar. Leva eu. Leva eu. É o que Paulo está falando aqui. Que nós gostamos disso, irmãos. Salvo do Senhor Jesus. Não ignore essa verdade. Não ignore essa verdade. Aí, versículo 4, ó. Que bom que tem um mais, né? Oh, meu Jesus. Que bom que no versículo 4 tem um mais de Deus. Meu Deus.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou. João chegou ao ponto de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tinha como registrar, né? Ele ficou tal maneira, gigante, sabe, maior do que o universo, se há como medir o universo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Irmãos, é triste, mas os judeus não entenderam essa mensagem. Não entenderam essa mensagem. Eles creram, vocês podem ver lá o texto. Eles creram em Jesus. Jesus falou que eles tinham que permanecer no discipulado com ele. E o discipulado, o ensinamento, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, sabe, daria resultado. Firme na palavra de Deus, o resultado seria liberdade da escravidão. Não política, oh meu Deus, julgos de nações, mas do pecado. E eles não entenderam. Não entenderam e começaram a questionar. Se você for lá no finalzinho do texto, ocorre até no diálogo de Jesus falar que eles são filhos do capeta. Vocês são filhos do diabo, porque vocês não fazem aquilo que eu mando. Eu faço a vontade do Pai, mas vocês não fazem. Percebe, irmãos? Pessoas que creram em Jesus, mas não ouviram a tua palavra. O resultado seria liberdade, vida eterna. Não foi. É um perigo muito grande dentro da igreja, irmãos. Eu ser simplesmente ouvinte da palavra. Venho à igreja, creio, mas não sou um discípulo de Jesus. Creio, mas não faço um discipulado com Jesus. Creio, mas meia boca, certo? Em cima do muro. E vocês sabem que alguém já disse que quem está em cima do muro já escolheu o lado, né? Já está, ó, para o outro lado. Irmãos, pare e pense comigo aqui mais uma vez. De que fomos libertos? Primeiro, eu diria do nosso passado, meu irmão. O meu passado já não me condena mais, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Um segundo, como um flash. Pensa quem você era, agora. Já pensou quem você era? Você pode contar para sua esposa ou para o seu esposo quem você era? O que você fez? Eu tenho um amigo muito maravilhoso, e esse amigo eu vou contar para ele tudo que eu fiz tudo. Ele vai passar a te odiar, meu irmão. Agora eu conheço um amigo que conhece a sua vida muito mais do que você possa imaginar, e ele te salvou, aleluia, oh aleluia, oh meu Deus, te deu vida, meu irmão,
te deu o Espírito Santo dele para você ter força para vencer, fugir das aparências do mal, escapar, escapa-te, como os anjos falou para Ló, né? Quando o fogo ia cair, escapa-te, Ló, pegue a sua casa e foge disso aí, porque vai cair enxofre, vai cair fogo do céu. E ele obedeceu. Então, irmãos, o meu passado não pode me condenar. Se há alguém aqui nessa noite, cheio de trauma, o meu passado me incomoda, impede de eu andar, impede de eu agir, de eu continuar, em nome de Jesus, se liberta disso, meu irmão, porque você é um salvo. Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. Creia nessa verdade. Jesus nos salvou, meus irmãos, nos libertou do fogo do inferno. Lembra quando o inferno foi retratado na Bíblia por Jesus como um fogo constantemente que não apaga, sabe? E o interessante é que esse ardor, essa quentura, esse fogo infernal não consome a pessoa, queima sem ser consumida. A sarça queimou sem ser consumida, mas era fogo de Deus. O inferno, meu irmão, também é fogo de Deus, só que é inferno. Aí, o Lázaro, né, estava lá do outro lado da parede, né, do outro lado da parede, atrás, né, resguardando, né, atrás da cruz de Cristo. E o rico, aqui, bem do outro lado, ouvindo. Lázaro ri, Lázaro sabe se divertir, regozijar, se alegrar, simplesmente. Aí ele fala, Senhor, sabe, fala para os meus irmãos, manda alguém ir lá falar com eles, para eles se arrependerem. Aí Jesus fala, mesmo que alguém ressuscite, eles não vão acreditar. E isso seria ele. Ele ressuscitou e muitos não acreditam. Senhor, pede alguém para lhe dar só uma gotinha aqui na minha boca. Já imaginou a sede, o calor, o fogo queimando? E ainda cita, né, alguns bichos, né? Olha, meu irmão, se a figura do inferno realmente é essa, eu acho que é muito pior ainda. Jesus nos salvou dessa situação, irmão. Você crê nisso? Nos salvou disso. E nos deu vida e vida com abundância. Jesus falou para os judeus isso, meu irmão. E eles creram, mas não creram ao mesmo tempo. Esse é um perigo espiritual muito grande, tá? Eu posso estar dentro da igreja, acreditar e não acreditar. Mas Deus, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em abundante para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obra. O pastor pode, meu irmão, subir a escadaria da Penha, descer, pode dar quentinha a noite inteira, pode dar o dinheiro dele todo para todo mundo, pode fazer milhões de coisas. Eu não posso conquistar a minha salvação. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somente feitura dele,
criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andam nelas, para os que são discípulos de Jesus. Sabe o que me deixa doido e louco? É que, eu já falei aqui para vocês, há pessoas que vão à igreja, e se começarem a pregar a palavra como tem que ser feita, elas saem da igreja. Há líderes que, se pegarem a palavra de Deus e pregar como ela tem que ser pregada, mostrar o evangelho, a igreja deles vazia, meu irmão. Aí vive de venda disso, lencinho, né? Visões, né? Revelações, né? De CPF, identidade, estou vendo aqui, estou vendo aquilo. O diabo quer te matar, quer te destruir. Eu percebo que pessoas são livres, mas não sabem viver em liberdade. Vive sob o jugo e o cabresto do pastor, do líder, do sacerdote, da religião. E Paulo fala, meu irmão, espírito enganadores, espírito de demônios. Mas Jesus me chamou e te chamou para a liberdade. Amém? Graças a Deus. Irmãos, não sejamos como os judeus, que creram, ouviram Jesus falar, sejam meus discípulos, ouçam as minhas palavras, pratique a minha palavra, viva a minha palavra. E eles não quiseram praticar. E nessa noite, a ceia do Senhor é para nós lembrarmos desses momentos. Quem eu sou? Sou um pecador. Quem eu sou? Sou um pecador. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Essa é a verdade. Tudo pode passar e mudar, mas essa palavra aqui não passará. Não. Não vai passar, meus irmãos. É por isso que eu abro ela. Eu sempre vou estar lendo o que Jesus falou. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, permaneçam, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O resultado, meus irmãos, livre de quê? Livre para adorar. Livre para adorar. Não sejam como eles que responderam: ó, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Não estavam preparados, meus irmãos, para isso. Em verdade, verdade vos digo que todos que cometem pecado é escravo do pecado. Mas agora nós vamos sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo falou que ele era escravo de Cristo, meus irmãos. Oh, meu Deus! Livre! Servir a outro Senhor, que nos dá liberdade, que nos ama, que cuida de nós, Tenho duas gatinhas. Abro a porta, elas, se manda para fora de casa. Aí eu pego a porta, faço assim, ó. Vou fechar, hein?
Elas param, olha. Vou deixar vocês aí fora, hein? Elas olham. Mas elas já perceberam que se eu fechar a porta, eu vou abrir de novo, meus irmãos. Elas perceberam que o dono delas é incapaz de trancar e deixar elas dormindo lá fora, meus irmãos. Porque se eu trancar a porta, eu não consigo dormir. Porque eu sei que elas estão lá fora, à mercê, sabe, de outros gatos brabos, né? De cachorros, certo? De frio, de chuva. Aí eu vou lá, abro a porta e elas entram, ainda rola no chão. Que confiança ela tem no seu dono, meus irmãos. Qual é a sua confiança no seu Deus? Qual é a sua confiança que você tem em Jesus Cristo? Ele disse que vocês são livres, que estaria todos os dias da vida de vocês aqui na terra, juntinho com vocês. Livres. Sejam livres. Sejam livres, meus irmãos. Não vai na onda, mesmo, de mercenário, não, meus irmãos. Que querem inculcar inverdades, né? Mentiras na cabeça de vocês. Eu vou repetir aqui e vou encerrar a partir para a ceia. Muito tempo eu falei que quem pastoreia minhas ovelhas não sou eu. É o rádio, é o TikTok, é a televisão, né? São outros pastores. Já peguei ovelhas minhas fazendo campanha em outras igrejas. Pedindo o quê? Um carro novo? Um marido novo? Uma mulher nova? Pedindo o quê? E dando dinheiro? Meus irmãos, pense comigo, quem é o Deus que para te abençoar tem que pedir dinheiro? Quem é o Deus que para te abençoar você tem que se machucar, fazer sacrifício? Esse não é o meu Deus. Quem se sacrificou por mim na cruz foi Jesus Cristo. Não seja enganada por mercenário, igreja do Senhor. Faça isso que você vai receber. Daí você vai receber. Rola por baixo da cama, pula para lá, pula para cá. Se martirize que você vai receber. Manda o Pix que você vai receber. Mercenários. Eu peço a Deus, enquanto vocês estiverem em casa, vocês estejam com a Bíblia. E que a influência da cultura mundana, que a influência maligna desse mundo, que a influência do seu ego, porque o homem gosta de massagear o ego, sabe? Oh, que bom, né? O ego é massageado. Que sejamos livres dessa influência. Amém, meus irmãos? Essa é a pior. É a escravidão do ego. Pega pastores, pega ovelha, pega todo mundo, meus irmãos. A vaidade espiritual é uma praga. Por isso Jesus batia nos sacerdotes. Pá, pá, pá. Escravidão espiritual. Que Deus nos livre desse mal. Pai Santo, Pai querido, cremos na suficiência da Tua palavra. Cremos, meu Deus, na suficiência da cruz, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Cremos, meu Deus, na suficiência do nome de Jesus Cristo em nossas vidas.
Ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres, conscientes que o grande amor de Jesus Cristo nos deu vida e vida com abundância. Amém, amém. Peço perdão, mas essa eu tenho que falar. Escola Bíblica Dominical, ensinamos a palavra de Deus. Palavras maravilhosas. Terça-feira, expondo as Escrituras. A palavra é aberta e nós lemos a palavra. Quinta-feira, ministração da palavra nesse lugar. Domingo à noite, meus irmãos. Se vocês, conhecerem, a minha palavra, Igreja do Senhor Jesus, pense nisso, tá? Eu falei para você que não é só a igreja, não. Sinto falta de obreiros de manhã, sinto falta de obreiro na terça-feira, sinto falta de obreiro na quinta-feira. Pega, né? Pega. Que não sejamos como os judeus, que creram, mas na hora de falar para eles serem livres do jugo do pecado, da escravidão do pecado, recuaram. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Graças te dou, Jesus, nessa noite, para a tua palavra, Senhor Deus, que falou conosco nessa noite. Queremos ser teus discípulos, Senhor Deus. Oh Pai, aumenta a nossa fé. A nossa fé é em nome de Jesus, teu Filho amado. Aumenta a nossa fé. Fortaleça-nos, ó Pai, nesse mundo tão complicado. Graças a Deus.